A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 30. Eu vou ler o capítulo, fazer a leitura bíblica de todo o capítulo e conforme a direção do Espírito Santo, eu vou trazendo apontamentos acerca do que o Senhor ministrar no meu coração. Vamos lá? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Esses dois versículos, 1 e 2, fala, ai dos filhos rebeldes. Esses são os que não tomam conselho do Senhor, não procuram saber qual é a vontade de Deus. Se dizem filhos de Deus, mas são rebeldes, não procuram conselho no seu Pai. E o Senhor está dizendo, ai desses filhos rebeldes, porque eles descem ao Egito à procura da ajuda de Faraó, mas não tomam o conselho do Senhor. Não, Faraó não vai poder ajudar os filhos rebeldes, Faraó não vai poder ajudar a eles. Quem poderia ajudar era o Senhor. O que Deus queria é que eles se cobrissem da cobertura do Espírito. E assim Deus também quer nas nossas vidas, que possamos nos cobrir da cobertura do Espírito, porque quando vier a aflição, a tribulação, que vem sobre todo mundo, que vem sobre aqueles que servem ao Senhor, se estivermos cobertos com a cobertura do Espírito, buscando conselho no Senhor, pode vir a tempestade, pode vir um mar bravo, mas se o nosso Senhor Jesus está conosco no barco e nós ouvimos o conselho dele, tudo irá bem no fim. No fim estaremos dando glória, cantando o hino da vitória. Ai dos filhos rebeldes. No verso 3 continua assim, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Vê, a força de Faraó que Faraó tinha vai ser vergonha, vai se tornar em vergonha, porque não adianta a gente se garantir no homem e ver que tem uma determinada força. Isso se tornará vergonha e confusão. A confiança que nós colocamos no homem e não em Deus se torna vergonha e confusão. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, não em homem algum, não em pessoa alguma que se demonstra ser alguém forte que pode nos ajudar. A nossa confiança vem no Senhor. Se Deus orientar você a buscar ajuda a essa pessoa, aí você foi segundo o conselho de Deus. Mas não vá buscar ajuda sem antes perguntar ao seu Deus o que Ele quer, qual a posição que Ele quer de você, o que Ele espera de você, qual é o próximo passo que você tem que dar. O nosso Pai quer nos orientar e o Espírito Santo dele está aqui para poder nos orientar, nos ensinar a andar no caminho. Precisamos estar cobertos pelo Espírito de Deus. No verso 4 diz assim, porque os seus príncipes estão em Zoã e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Veja, não ajudará, não vai servir de ajuda nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Verso 6, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora.
que vem a leoa, o leão, a cobra, né, basilisco, e a áspide ardente voadora. Provavelmente aqui está falando de dragão. Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito, ou outro animal que eu não conheço, né? Eu ainda estou pensando na áspide ardente voadora. Verso 7. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Olha, no Egito, o Egito os ajudará em vão, não haverá proveito algum, não vai ter nenhum fim a ajuda do Egito, não vai adiantar buscar ajuda no Egito que se mostra ser forte, não vai adiantar buscar ajuda naquela pessoa que se mostra ser forte, não vai ter proveito algum. Pelo que clamei acerca disso, no estarem quietos estará a sua força. A sua força estará em estar quieto. A sua força estará em estar de joelhos dobrados. A sua força estará em estar na presença do Senhor, buscando o conselho do teu Deus, do nosso Deus. A tua força estará em estar coberto do Espírito Santo do Senhor. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Sabe o que está querendo dizer esse versículo 10? Esse povo rebelde, ele quer ouvir só o que faz bem para os ouvidos dele. Ele quer ouvir o que agrada o coração dele, não o que agrada o coração de Deus. Porque às vezes o que agrada, muitas das vezes, o que agrada o coração de Deus vai contra a nossa vontade, vai contra a vontade da nossa carne. O Senhor nos convida a amar, o Senhor nos convida a servir, o Senhor nos convida a estar trabalhando no reino, o Senhor nos convida a andar em retidão, a largar o pecado, o Senhor nos convida, né, a dizer não para as coisas desse mundo. E aí, o que esse povo queria? Eles não queriam ouvir as visões, né, daqueles que têm visões da parte de Deus. Eles não queriam ouvir profecias dos profetas do Senhor. O que eles queriam ouvir era o que agradava aos ouvidos dele. Muitos nesse mundo, e eu olho para frente por causa que tem uma janela na minha frente, muitos nesse mundo estão querendo ouvir, e na igreja, dentro das igrejas, o que agrada o coração da gente. Mas o nosso Senhor, Ele quer quebrantar o nosso coração. Ele quer nos transformar mais segundo a imagem dEle, imagem de Jesus Cristo. Nós precisamos ser semelhantes à imagem do nosso Senhor. O nosso Senhor esteve aqui no mundo e Ele sofreu. Ele sofreu, ele serviu, ele amou, ele cuidou, ele entregou a própria vida. E esse é o chamado dos filhos de Deus, daqueles, né, que creram em Cristo Jesus, aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Então o Senhor às vezes vai nos falar coisas que a gente vai sentir como dureza, a gente vai falar, não, eu não quero ouvir isso. Mas é importante para nos libertar desse mundo, dos desejos desse mundo, dos desejos da nossa carne. No verso 11 diz assim, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra
e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isto, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Não rejeite a palavra do Senhor. Não confie nas coisas deste mundo. Confie no Senhor. Receba a palavra de Deus. Receba a repreensão, a correção de Deus. Receba o amor, o cuidado, a graça, a misericórdia de Deus. Verso 14. E ele o quebrará como se quebra o vaso do olheiro, e quebrando não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Essa palavra me dá vontade de chorar, esse versículo. Porque é um versículo que fala que o Senhor ele vai quebrar como um olheiro quebra o vaso. Só que esse vaso ele não vai poder ser aproveitado. Ele não vai poder ser aproveitado. Por quê? Entre os pedaços não se achará um que sirva. E no versículo 15 diz: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. O oleiro quebrará o vaso e não encontrará. O oleiro, ele quebra um vaso, normalmente quando ele vai refazer, quando ele vai transformar em algo novo, e ele amassa e transforma em algo novo. Mas aqui o Senhor está dizendo, o oleiro vai quebrar, mas não vai achar nada que sirva. Não vai conseguir, moldar novamente. Não vai conseguir refazer esse vaso para uma função. Por quê? Porque eles não se converteram. Em vos converter e em repousardes, se vocês voltassem, se convertessem a mim, se voltassem para a palavra do Senhor, se voltassem para a palavra de Deus, se convertessem ao Senhor e se repousares, se vocês confiassem em Deus, se repousassem, descansassem em Deus, ficassem quietos, orando na presença do Senhor, se fizessem isso, aí estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. No sossego e na confiança está a nossa força. Quando achamos que tudo vai mal, Quando achamos que não há solução e precisamos pedir socorro a alguém, sossegue, aquiete o coração. Confie no Deus que cuida de ti, Ele é o teu abrigo, Ele é a tua fortaleza. Se converta o teu coração, quebranta o teu coração a Ele. Fala com Ele, peça o auxílio, peça conselho. E mais do que pedir o conselho, quando Ele te responde, siga o conselho. Não adianta pedirmos a Deus conselho e Ele nos responde e Ele nos aconselha e a gente fala, não, eu prefiro ir do outro jeito, porque ali eu acho que vai ser melhor, é mais prático, é mais rápido, eu acho que vai doer menos, eu acho que vai resolver mais rápido, mas o segredo aqui que Deus queria era sossega o teu coração, aquieta, espera no Senhor, porque a sua salvação estaria no repousar, a sua salvação estaria na confiança em Deus, em converter o teu coração para o Senhor, ouvir o conselho dEle. Mas não quisestes. Verso 16. Antes eu quero falar mais uma coisa nesse 15, que nós não sejamos como esse povo que não quis,
que a gente possa, quando perceber que está nesse momento da nossa vida, a gente possa converter o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente para as coisas do eterno, para as coisas do alto, para as coisas de Deus e buscar o conselho do Senhor, esperar e confiar nele, porque a nossa salvação está em confiar e esperar em Deus. Ele é soberano, ele não perdeu o controle das coisas, na mão dele está o controle. Existem sim forças espirituais do mal, mas o nosso Senhor é maior e se Ele está conosco, a vitória é certa. Aquieta o teu coração, busque ouvir o que Deus quer de ti, busque ouvir o conselho do Senhor para a tua vida. Verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vós desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Olha, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, este é o caminho, dizendo: andai nele sem vos desviardes para a esquerda nem para a direita. O Espírito Santo de Deus, ele é essa palavra que fala, que está nos anunciando: andai no caminho, continuai nele, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. O Espírito Santo de Deus é essa voz que nos ensina o caminho. O Espírito Santo de Deus hoje nos ensina. Ele é a palavra, ele é o que os nossos ouvidos e o nosso interior ouve dia após dia, dizendo: andai no caminho, não se desvia para a direita nem para a esquerda. Isso que é o que agrada a Deus, isso é o que não agrada a Deus. Se estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, estaremos obedecendo, estaremos ouvindo o conselho do Senhor. 22. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Será tirado a idolatria, os ídolos, as esculturas fundidas, como se fossem panos imundos. Verso 23. Então te dará chuva sobre a semente com que semearás a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Quando o Senhor curar a ferida do povo dele, quando for tirado a imundícia, a idolatria do meio do povo de Deus, eles terão chuva sobre a terra, eles terão abundância. Você vê que quando eu leio como será próspero, como eles serão prósperos, E o sol, a lua brilhará como o sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, quando o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga, a ferida que foi feita. No verso 27, eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar,
estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Combaterá contra os inimigos do povo de Deus. O Senhor virá com ira, o Senhor virá quebrantando as nações, o Senhor virá com juízo, e se alegrarão aqueles que estão no Senhor. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, 32, verso 32, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. 33, porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Haverá o juízo da parte de Deus contra aqueles que são inimigos de Deus, contra aqueles que não ouvem, só um minutinho, filha, que não ouvem a direção do Senhor, contra aqueles que pelejam contra o povo de Deus. O Senhor, Ele é longânimo, Ele é tardio no irar-se, mas Ele vem, Ele dá tempo de arrependimento. E se nós não nos arrependermos, se os povos que se levantam, que zombam de Deus, não se arrependem, o juízo do Senhor cairá sobre cada um deles. Mas estamos ainda no tempo de arrependimento. Que possamos ouvir a voz de Deus, nos converter a Ele. Que possamos estar, como essa palavra diz, descansando e confiando no nosso Deus. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade que Deus me deu de estar aqui estudando essa palavra. Me perdoe por esse finalzinho com a minha filha fazendo barulho. Ela acordou. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, com o estudo de Isaías, capítulo 30. De Isaías, capítulo 31. Até amanhã. Que Deus te abençoe, te guarde, que possamos continuar ouvindo a direção do nosso Senhor, do Espírito Santo de Deus, né? Amém? E é isso. Vamos dar tchau? Tchau. 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 Fica com Deus. Até amanhã.